Boa noite, pessoal. Outra dúvida frequente que os empregados têm é com relação aos meios de prova que podem ser utilizados no processo. Então, a prova testemunhal é uma coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que na Justiça do Trabalho, nas audiências, você tem que ter testemunhas, etc. Mas existem outros meios de prova. Por exemplo, se você trabalha num ambiente insalubre ou perigoso, você tem que requerer a realização de perícia técnica. Nesse caso, o juiz ele nomeia um perito. Por exemplo, se se trata de insalubridade ou periculosidade, normalmente o juiz ele nomeia um engenheiro de segurança do trabalho. Por outro lado, se você está pedindo indenização por danos morais e materiais por conta de uma doença profissional ou de um acidente de trabalho que lhe provocou uma lesão que lhe causou uma lesão incapacitante, você vai requerer a realização de uma perícia técnica também. E aí, dependendo de a parte do corpo atingida, o juiz ele vai nomear um perito. Se há um caso de bursite, síndrome do desfiladeiro torácico, tenossinovite, ele vai nomear normalmente um ortopedista. Aí vai ser feita um exame em você pelo perito. Você tem o direito de indicar um assistente técnico, mas aí as despesas com esse assistente técnico correm por conta de você, né? Correm por sua conta. Você tem também outros tipos de prova, por exemplo, documental, a prova documental. A prova documental é importante. Se você, por exemplo, está requerendo o reconhecimento de um vínculo empregatício, você tem que comprovar para o juiz que você trabalhou nos modos do artigo 3º da CLT, que diz que é empregado todo aquele que prestou serviços de natureza pessoal, habitual, subordinada e remunerada. A remuneração ninguém contesta, né? Porque todo o trabalho é remunerado. O que é contestado são os outros três requisitos, que são o trabalho ser pessoal, habitual e subordinado. Então, se você tiver provas documentais, e-mails, circulares, escritos de qualquer natureza, assinados por alguém que comprove esses requisitos, que o seu trabalho era pessoal, era habitual e era subordinado, você pode utilizar no processo também. Não só e-mails, circulares, mas também mensagens de WhatsApp. Hoje em dia, até os empregadores, eles se utilizam mais de WhatsApp, né? Antigamente, alguns vendedores, por exemplo, eu tive algumas ações contra uma empresa que vendia cigarros, e os vendedores se utilizavam de palm tops, eles não eram registrados. Não, eles eram registrados. E eu tinha que fazer prova a respeito do controle da jornada de trabalho. Porque tem um artigo na CLT, que é o artigo 62, que estabelece que o trabalhador que não tem a jornada de trabalho fiscalizada, jornada de trabalho incompatível com o controle de jornada, então ele não tem direito a horas extras. Então o trabalhador ele tem que provar no processo que, mesmo não sendo fiscalizado, o controle seria possível. Porque uma vez que o controle seja possível, ele é obrigatório por parte do empregador. Não é uma faculdade do empregador controlar os horários de trabalho do empregado. Desde que seja possível, ele deve controlar. E esses palm tops, eles revelavam os horários de entrada e os horários de saída, os horários de início e os horários de término dos contratos de trabalho. Agora não se usa mais palm top, agora é tudo no WhatsApp, né?
E o WhatsApp, ele pode ser utilizado como prova nos processos? Pode. Mas eu costumo, por exemplo, alertar os clientes para que eles façam atas notariais do conteúdo dessas trocas de mensagem de WhatsApp para serem juntadas ao processo e não serem impugnadas quanto à forma e nem quanto ao conteúdo, não é? Porque se você simplesmente faz um print da tela do WhatsApp para juntar no processo e imprime, isso pode ser fraudado, isso pode ser editado, né? Agora, se você pega o seu celular, leva a um cartório e faz uma ata notarial, que é uma espécie de certidão, descrevendo o conteúdo das trocas de mensagens, isso também é prova que pode ser utilizada no processo. Telegramas e outros, né? Um crachá de identificação seu, que você efetivamente trabalhou na empresa com o nome da sua função. Um cartão de visitas também, elaborado pela empresa. Muitas vezes um contrato que teria o objetivo de transformá-lo em autônomo, mas que na verdade revela que você era empregado. Enfim, qualquer prova documental é válida e dentro do conjunto probatório pode ter muito valor e muita força no momento do juiz dar a sentença. Outra prova que pode ser produzida no processo, ou por requerimento da parte, ou até mesmo de ofício, por iniciativa do juiz, é a inspeção judicial. Então, por exemplo, você está na audiência e houve uma divergência entre os depoimentos das testemunhas. Como o processo trabalhista, por natureza, deve ser rápido, o juiz ele pode não querer interromper o processo para mandar peças para a Polícia Federal para apuração de crime de falso testemunho, e ele também pode resolver não querer fazer uma acariação. Ou ele pode querer fazer uma acariação. O que é acariação? É colocar as testemunhas cara a cara e dizer: um de vocês vai ter que dizer a verdade. Eu quero apenas uma versão a respeito dos fatos. Não pode ter duas versões a respeito de um mesmo fato. Se nós não sairmos daqui com apenas uma versão, vocês vão responder na Polícia Federal. O juiz pode se valer disso, ou ele pode fazer uma inspeção judicial, ir na empresa e pegar todo mundo de surpresa lá. Pessoas que não foram antecipadamente preparadas pela empresa para sustentar a tese de defesa em audiência e obter a verdade dos fatos, né? Então, sempre que você for mover uma ação trabalhista, pergunte para o seu advogado de confiança, aquela pessoa que foi indicada para você por um colega que já teve ação contra a mesma empresa ou contra outra empresa, e sempre pergunte: quais são as provas que eu devo produzir no processo, tá? Pode ser testemunhal, pode ser pericial, pode ser documental, pode ser uma inspeção judicial, a requerimento da parte. Então, todas essas provas são absolutamente legítimas e podem ser utilizadas no processo, tá bom? A respeito de prova é isso, pessoal. Um grande abraço.